Olá, gente! Tudo bem com vocês? Deixa eu organizar aqui. O tema vai ser sobre progesterona. Vamos falar sobre esse hormônio tão importante, que é essencial para a nossa saúde, né? Sejam bem-vindas, meninas. Estão me ouvindo bem? Deixa eu colocar aqui progesterona. Esperar a Tati entrar. Como cuidar? Estão me ouvindo bem? Tudo certo, gente? Mandem as dúvidas de vocês para a gente poder esclarecer. A progesterona, ela realmente faz todo o preparo para segurar esse bebê, né? Para quem quer engravidar, ou tem a ver com estrutura, né? Com a gente, tudo que a gente deseja segurar ou planejar, enfim. Tudo isso é o papel da progesterona. Então, ela tem um papel essencial. Ó, a Tati entrou. Vamos adicionar ela aqui. Mandem aí as perguntas pra gente também. Oi! Oi! Ixi, tô cortada? Deixa, Tá cortada. deixa eu ir mais pra trás aqui, colocar o celular mais pra trás. Peraí. É porque corta, né, no final das contas aqui. Gente, eu acho que eu tô muito bronzeada com esse filtro. Ah, eu nem mudei meu filtro. Como é que eu boto um filtro, Jesus? Que eu tô sem nada aqui. Tá, Ninguém olha pra minha cara ainda. Espera. tem um rostinho embaixo, sabe? Se clica, que é tipo uma carinha com uns negocinhos assim. Tem uns muito exageros, né? É, Ó, não, tem uns que. Aí, ó, tem um que você já tá aí. tá bom esse, né? Tá bom. Ficou bom, ficou bom. Bom, Legal. uma maquiagemzinha. É, Ai, querida, seja bem-vinda novamente, obrigada. né? Pra- Nossa, muito bom. Sempre é muito bom conversar contigo, você sabe disso, né? A gente já conversa em off várias horas, né? Então agora a gente só oficializa esse bate-papo, né? Horas, só dá nós no WhatsApp, né? Tá É até verdade, né? fixado o seu nome pra eu não perder no meio dos outros. É verdade, né? Porque eu e a Tati, bom, a gente faz brainstorm de ideias ali, porque a gente vai conectando muito as ideias que a Tati traz tão lindamente aí da parte da nutrição, né? E eu venho com a parte emocional e a gente vê que tudo cola, faz todo sentido. Então, assim, é sensacional, né? Como a união da parte emocional, a medicina chinesa e a nutrição, isso faz uma grande dança harmônica ali e essencial para a saúde da mulher, né, Tati? Então, conta um pouquinho aí pra gente o que que você sugere sobre a progesterona, enfim, e vamos batendo esse papo aí nós duas, para as meninas aí. Bom, só as perguntas que vão rolando, acho que como eu tô um pouco longe hoje, eu não vou conseguir ler na hora, mas aí depois a gente vai dando uma olhadinha, tá bom? Ah, tá bom. Das Eu olho meninas. aqui para você. Pode ir mandando ver que eu vou controlando isso. Bom, então, gente, eu não sei se tá assim, todo mundo tem essa associação, né, do que é o ciclo, como funciona o ciclo menstrual, como funcionam os hormônios. Então, só para vocês terem uma base, né, para quem não tem essa base. Quer fixar aí, Mi, o tema da live? Ah, eu tinha fixado e não apareceu. Peraí, então, progesterona. Como cuidar, né? Põe aí, como cuidar. Que aí quem entrar já vai saber que é sobre progesterona. Pronto. Ah, agora foi. Então, assim, só resumindo, né? O nosso ciclo é, menstrual, ele se divide em dois grandes hormônios, né? Então, a gente tem o estrogênio, que ele está presente Uhum, com mais quantidade da hora que a gente menstrua até o momento que a gente ovula. Depois que a gente uhum, ovulou, a progesterona entra em ação. E muitas pessoas, o que é interessante, assim, só dão valor para esses hormônios, para essas questões de fertilidade, de menstruação. Ninguém dá o devido valor ao impacto que esses dois hormônios fazem na nossa vida, né? Porque a gente é regida pelo complexo hormonal. E estrógeno e uhum. progesterona mexe com muita coisa na gente, desde emoção até intestino,
até sensação de calor e frio, TPM, emoções, irritação. Então, o objetivo aqui hoje é a gente falar da progesterona para vocês, porque está muito envolvido com o problema de muitas mulheres, né, que nos procuram. Hoje em dia está Uhum. muito comum ter aborto de repetição, tem muitos ciclos curtos, né? A gente Os vê escapes, né? os escapes, exatamente. A gente vê que é um problema comum e tem, às Exato. vezes, poucas alternativas, né, por aí, além de colocar uma progesterona exógena, né? As pessoas não sabem como conduzir, né? Quando conduzir Uhum. a próprio autocuidado quando tem esse problema. Então, Uhum. é tanta coisa sobre progesterona que geralmente eu faço live só na minha cabeça. Hoje eu anotei aqui para não esquecer de falar nada para Porque vocês. é realmente muita Muita coisa coisa. linda e rica, né, Tati? Nossa, tem Certeza. bastante conteúdo. Então, tomem nota aí dessas coisas que podem ajudar bastante vocês. A primeira coisa que eu vou colocar, que eu acho muito importante, é a função da progesterona no corpo, né? Então, para que é que serve a progesterona? Nessa parte de fertilidade, ela serve para formar o embrião, para deixar ele fixo lá no endométrio, para tornar essa gestação viável mesmo, né? Para preparar o endométrio para ser a caminha do embrião. Muitas vezes, quando às vezes a mulher tem alguma dificuldade de engravidar, não é só esse o motivo, mas pode ser que essa progesterona esteja ausente ou insuficiente, e aí não vai ter esse preparo adequado, a gestação não vai ser viável, porque o seu útero não vai conseguir segurar ali a gestação. Uhum. Tirando essa parte de fertilidade, que eu acho que muita gente que nos acompanha segue essa parte, a gente não pode esquecer que a progesterona é importantíssima para outras funções também. Então, na bioquímica da coisa, né, ela deveria ser o nosso hormônio do equilíbrio. Uhum. Então, se for pensar assim, que ela é o nosso hormônio do equilíbrio, que a gente deveria se sentir bem, calma, zen, de paz com o mundo, aquela sensação boa, Uhum. nessa fase que a progesterona predomina, lembra que eu falei que depois da ovulação, né? Que pega ali o período da TPM. Nessa fase, Uhum. a maioria das mulheres não se sentem bem, né? A gente se sente o contrário do que a gente deveria se sentir biologicamente. Se a progesterona tivesse em níveis adequados, funcionando direitinho, a gente deveria se sentir ao contrário do que é a TPM. Então, a gente deveria se sentir menos inchada, a gente deveria se sentir mais disposta, menos chorosa, com menos dores, com menos dor de cabeça, com menos cólica. Então, uma progesterona no lugar faz tudo isso, né? E hoje, com o ritmo de vida que a gente tem na maioria das pessoas, o que, que as pessoas fazem? Ninguém pensa, eu vou equilibrar os meus hormônios, eu vou modular os meus hormônios. Não, eu vou tomar um remédio para tirar essa dor, vou tomar Tirar com a mão, né? Como se fosse, né? Enfim. exatamente, tirar com a mão. E a gente faz muito essa relação, né, da tensão pré-menstrual, da TPM, como uma releitura disso, de vocês usarem como tempo para mim, né, Mi? Uhum. Isso, Uhum. tanto da É, medicina, que é. tanto da medicina Exatamente. quanto de toda essa questão, né, de olhar com o ciclo menstrual. Então, assim, o primeiro, uma grande primeira dica, né, para a gente manter a progesterona no lugar é observar se nessa fase do ciclo, depois da ovulação, vocês estão tendo tempo para vocês. Tempo de descansar, de repente fazer um escalda-pés, fazer uma meditação, tomar um chá, coisa Uhum. de não colocar excesso de coisas, né, de compromissos numa fase em que a gente deveria estar ali se preparando para a Para menstruação. dentro, né? Tanto que a estação do ano ali que representa é o outono, né? Então vamos pensar que o inverno, que seria a menstruação, né? Que é o preparo para você entrar para a caverna, né? Então você vai escutando o teu corpo, né? É um momento que é muito desafiador para muitas mulheres, mas muitas sentem que realmente elas ficam extremamente irritadas ou têm escapes. Isso tudo é sinais de que algo está demais, né? Então, vamos pensar que o escape, né, é algo que a gente está ali
Vamos imaginar que o útero está realmente. Vamos pensar que o útero é como se fosse você carregando o mundo nas costas, né? Então, esse escape é como se ele falasse assim: ó, tá escapando alguma coisa que tá pesado demais para mim. Tá faltando o yang ali, essa força, né? Que é o progesterona, é um hormônio yang, né? Que é o yang do yin, que a gente chama na medicina chinesa. Então, assim. São tudo, o teu corpo está conversando com você o tempo inteiro, né? E é representado pelo arquétipo da feiticeira. E aí a feiticeira é aquela parte em nós que vem falar para você e falar assim, ó, minha querida, você não se cuidou, então se cuide, né? Arrume tempo para você, desacelere, né? Tanto que a progesterona está ligada diretamente com o cortisol, né? Então pensar pelo nível sistêmico, né? Pode ser que você tenha vivido num lar onde tivesse muito estresse, onde você desde pequenininha teve que dar conta de muitas coisas, ou tua mãe teve que dar conta de muitas coisas, então assim, vem agora a tua missão, né, de fazer um capítulo diferente, né, de poder conversar com essa... Nossa, se a gente olha cada pedacinho do nosso ciclo, né, Tati, é rico. Tanta Sim. informação que basta alguns sinais, é o nosso corpo e a nossa menstruação conversando com a gente, dando tantas conversas com a gente, né, como se fosse uma grande amiga nossa ali conversando e falando, olha, muda a tua vida, né? Muda teu ritmo de vida, você não precisa salvar o mundo, que nem tem como, né? Mas é realmente um dilema que nós mulheres passamos, que a gente é criada desde pequenininha a ter que dar conta de tudo e sempre ter que ser muito excelente nas coisas, né? Então, realmente é o É, grande aprendizado, né? Você vê, olha como a progesterona vem ensinando tanta coisa, né? acho bem importante a gente falar disso, porque assim, muitas vezes a gente vê assim, na prática mesmo, né? Eu vejo na prática. Tudo tá encaixado às vezes na mulher, né? Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês dos alimentos daqui a pouco, mas assim, a gente vê, poxa, teoricamente era para essa mulher já ter melhorado. Ela tá ingerindo os alimentos, ela tá ingerindo os nutrientes, o intestino tá ok, ela tá fazendo acupuntura, tá tomando fórmula chinesa, mas falta alguma peça aí desse quebra-cabeça, né? Porque não é só isso. Não existe. Exato. A gente recebe muita pergunta assim: o que eu faço? O que eu faço para aumentar a progesterona? O que eu faço para não ter um aborto? O que eu faço para não ter tanta vontade de comer doce? E não tem uma resposta, né? O que a gente quer mostrar aqui para vocês é que a gente está toda conectada e cabe a nós se conhecer. A gente tem que se conhecer para a gente ver aonde que está pesando mais pra gente, aonde que a gente está errando mais e aonde que a gente precisa melhorar. Uhum. Pode ser que para você a melhora de progesterona aconteça muito rápido, melhorando a sua alimentação, se você não tiver desequilíbrios. Pode ser que você, a outra, precise da alimentação e da suplementação. Pode ser que a outra tenha tantas questões internas, como a Michelle está falando, de sentir muito peso, de carregar coisas desde a infância. Pode ser que para essa pessoa ela vai precisar da alimentação, da suplementação, de mudar os hábitos, de meditar e de ir cavucar coisas mais profundas, porque a gente vê que dependendo do nível em que a pessoa ficou com o desequilíbrio, né, não melhora com pouquinhas Uhum. estratégias, né? Então, é, então, assim, só para organizar na cabeça de vocês, eu falei das funções, todas as funções que ela tem no nosso corpo. E aí, como que vocês podem identificar, assim, nos sinais de vocês, que a progesterona pode estar diminuída ou insuficiente ou faltando, né? Então, a primeira coisa é observar esses sintomas. Então, todos esses sintomas que a gente está falando, de muita TPM, agitação, dor de cabeça, se você é o tipo Baixa de mulher libido também, né? baixa libido. Tem uma coisa que é muito comum nas mulheres é a mulher perceber, nossa, metade de um mês eu sou uma mulher. A partir do momento Uhum. que eu ovulei, acabou pra mim. Eu fico indisposta, eu tenho uma TPM que dura. Porque assim, a TPM, pela queda hormonal fisiológica que a gente tem, se você ficar irritada, cansada um dia antes do seu sangue descer, pode ser fisiologicamente normal, porque ali os hormônios Uhum. estão caindo. Então não se sinta mal. É normal a gente se sentir um pouquinho mais cansada, desanimada, quando o sangue está para descer. Agora, se você é o tipo de mulher que uma semana antes, 10 dias antes, já começa a sentir aquela TPM que dura metade do mês ali, ou mais de uma semana, já é um sinal que a sua progesterona pode não estar funcionando de maneira eficiente. E Uhum. muito inchaço também pode ter a ver com a queda de progesterona. Muita vontade de comer doce também tem a ver com a queda de progesterona. E tem uma expressão assim popular que é o chilique nas pernas, que a gente chama clinicamente, que são as pessoas que têm. É como se fosse uma inquietação nas pernas no período noturno. Uhum. Não sei
eu nunca tive, não sei explicar bem como é, mas é como se você não conseguisse deixar as pernas paradas, alguma coisa incomodasse ali nas suas pernas. Então tem clinicamente aí Sim. relatos disso ser um indício também da falta de progesterona. Outra coisa Uhum. que pode acontecer é dor lombar. Então, se você tem muito aquela dor lombar antes de menstruar, aquela dor que irradia para as pernas, ou se você tem um intestino que solta muito antes de menstruar, fala, nossa, meu intestino é bom, mas antes de menstruar eu tenho intestino solto ou diarreia, pode ser um indício aí que a sua progesterona precisa Uhum. ser olhada. Então, Uhum. esses são os sinais, né? E aí, uma coisa que a gente usa bastante, né, Mi? Acho que você também usa, é a questão da temperatura, né? Hoje não é o nosso foco Sim. explorar disso e ensinar para fazer. Até alguém perguntou, falou assim, ah, se pode realmente medir a progesterona com a temperatura basal, né? Sim, né? E, Sim, super, super. Você acompanha uma ferramenta incrível para você ir analisando como acontece essa dança dos hormônios no nosso corpo, né? Então dá para você observar bem. a temperatura é assim, né? Só para vocês entenderem, resumidamente. A gente tem uma temperatura basal, né? Que é a hora que a gente acorda. Essa temperatura ela vai flutuando ao longo do mês, de acordo com os Uhum, nossos hormônios. Então, assim, nessa fase que a gente está falando aqui, no pós-ovulação, vocês podem, caso vocês já façam esse acompanhamento com a temperatura basal, fazer esse acompanhamento, né? De pegar o termômetro digital, colocar debaixo da língua ou vaginal e ir acompanhando. Não é uma regra, mas geralmente, se vier todos aqueles sintomas e você medir a sua temperatura, e nessa fase pós-ovulação a gente fica mais quente. Por quê? Porque a progesterona é um hormônio termogênico, né? É o hormônio yang, na visão da medicina uhum, mesmo. O hormônio que deixa a gente mais quente, que deixa a gente com menos sensação de gelo, sabe? As mulheres que têm mais frio geralmente ficam mais quentes aí nessa fase. Justamente porque o corpo se prepara para receber um embrião e o embrião só acopla em cama quentinha, né, menina? O embrião gosta exatamente. de cama fria. É. Ah, outra coisa também é depois complementando os pés gelados, né? Extremidades frias também é um sintoma que muitas vezes a progesterona está um pouco mais baixa também, né? Que não é só, né? Mas não é isolado, mas isso é muito importante de uma maneira geral a gente estar bem aquecida, né? E manter isso no corpo, principalmente nessa fase aí que está preparando o ninho aí para receber esse embrião, né? É. E mesmo que não queira engravidar, eu sempre falo assim, mesmo que não queira engravidar nunca, isso tem que acontecer pra gente Exato. não ter os sintomas, né? Assim, porque extrapolando até para outras questões estéticas, quando não tem progesterona, fica difícil também queimar gordura de uma forma adequada, porque é um hormônio super Uhum, importante ali na termogênese. Então, os efeitos, quando a gente inibe, né, esses hormônios naturais, com a supressão hormonal, com anticoncepcional, ou com algum problema, os efeitos para a gente em cadeia são muito grandes ao longo do tempo, né? E às vezes a gente só vai perceber quando a bomba estoura. Mas voltando, uhum, mas voltando à temperatura, só para concluir o que eu estava falando, vocês podem ter essa noção. Se sentirem mais frias ou com os pés muito frios, principalmente nessa fase pós-ovulatória, é legal a gente ter um norte, sabe? Às vezes a mulher tem mais frio, porque ela tem algum hipotireoidismo, geralmente dá mais frio. Tem várias questões clínicas aí que envolvem. Mas tem que fazer uma comparação. Fala, nossa, eu sinto um frio igual o mês inteiro. Ou, não, depois que eu ovulo, eu sinto um pouquinho menos de frio. Meu pé fica um pouquinho menos gelado. Então, pode uhum. ser já um sinal que a sua temperatura tá tá trabalhando ali, sua progesterona tá trabalhando, né? Não tá excelente ainda, mas ela tá trabalhando para entrar no lugar. Agora, se falar, nossa, mesmo depois que eu ovulo, eu fico gelada, né? Meu pé parece um defunto, eu encosto no meu marido, acha que morreu, né? Tem marido que fala, nossa, você É morreu. verdade. Aí já é um ponto de atenção. Para quem Uhum, faz a temperatura basal, é sempre bom atentar se ela está no mínimo 36,5 depois da ovulação. Se estiver abaixo de 36,5 após a ovulação, a temperatura que você mede na a hora que você acorda, é um sinal de atenção também, que a sua progesterona pode não estar aí suficiente. É importante fazer depois de uhum, todo o período ovulatório. Quem acompanha o gráfico dá para ver direitinho essa evolução. Quem acompanha a temperatura para analisar a progesterona
consegue já identificar antes quando tem uma gravidez, porque essa temperatura não abaixa, consegue perceber se vai ter algum problema na gestação, né? Porque quando a temperatura abaixa, a gente pode ter mais escape, pode ter um sangramento aí, pode ter um aborto. Então, é super importante até no preparo para engravidar, né, Ni? Porque Sim. às vezes isso não te faz mal no ciclo menstrual, você tem um escapezinho e fala, ah, normal, tem um escape, eu sempre Uhum. tive, né? Tem muito essa questão do sempre tive. Mas aí, se esse for o seu padrão durante muitos meses, pode ser que na gestação esse seja um ponto de atenção, né? Não que vai dar É, muitas nem faziam ideia, né? Como realmente, assim, é importante essa questão dos escapes. Muitas achavam já que veio o escape já é considerado menstruação, né? E não, né? Às vezes as pessoas ficam bem confusas para entender o que é escape, o que é menstruação. Então, a menstruação é o primeiro dia do sangue vivo. Então, aquela borrinha que vem antes, né? O spot, aquilo realmente não é ainda a menstruação. Então, mostra que o teu corpo, ele tá sobrecarregado com alguma coisa, né? E uma coisa que a gente tinha conversado antes de entrar na live, né, Tati, que você tinha comentado, e me lembrou também que a progesterona é produzida na glândula pituitária, né, na hipófise. Então, assim, é ali um centro de energia muito importante que é desenvolvido, o sexto chakra, né? As chakras são rodas de energia, então, assim, esse centro energético ele é mais ativado a partir dos 35 anos. Então, assim, nessa fase é o momento que a gente está mais conectada com a nossa confiança, com a nossa entrega, com a nossa abrir mão do controle. Então, tem muitas mulheres que chegam, né, pensando que é como um hormônio yang, né, o hormônio yang do rim. Se isso está faltando para você, tem muita relação com algo com o masculino, né? Algo que ficou ali e ruidoso, né? Às vezes alguma desconfiança de que você possa receber ajuda, que quando você engravidar você vai ter um suporte, pode ser até sistêmico isso. Ou então se realmente você sente que sempre ou não dá para confiar nem no marido, enfim, tem uma série de questões ali que você pode ir observando nessa entrega, né? Que é o momento dessa fase, é a fase realmente que você entrega mesmo, né? Que você confia de que as coisas vão dar certo. Então, vê quanto você confia e quanto você quer controlar, né? É bem legal, né? Toda essa relação. E aproveitando o gancho, né? Eu vi que a gente vai resumir no final, tá? Que então tem que os caminhos para melhorar esses sintomas. A gente só vai fazer todas as pontas ali que a gente quer fazer. Aqui, essa glândula que fica aqui, né, no terceiro Terceiro ano. olho, a, a pineal, né? Essa glândula aqui, ela é responsável pela produção de melatonina, né? Melatonina, todo mundo conhece, que é o hormônio do sono. Então, hoje a gente vê como um grande depressor de progesterona a questão do estresse, do aumento do cortisol e do sono ruim e da baixa melatonina. Uhum. Tá tudo conectado. Então, assim, tem muitos casos que já foi feito tudo, mas o estresse não melhorou ainda, e a pessoa não melhora o sono e ela não vai melhorar a progesterona. Então, por que é importante, né? Isso a gente escuta falar, tem que dormir cedo, tem que dormir bem. Porque quando a gente produz melatonina de forma eficaz, e para produzir, gente, tem que ficar no escuro, né? Hoje em dia a gente fica sob a exposição da luz o tempo inteiro. Então já tem muito estudo que fala sobre o ciclo da exposição da luz, do ciclo circadiano com a relação dos hormônios da mulher. Então é basicamente Uhum. por conta disso. A gente está exposto à luz do celular, à luz da televisão, às vezes até a hora que a gente vai dormir. E para produzir melatonina precisa estar escuro. Nem o stand-by da televisão é indicado ter. Você precisa Uhum. ter essa produção endógena a partir do escuro. Então, isso é um treino, né? Ir para a cama cedo, ficar no escuro, não ficar com um monte de luz ligada. A partir do momento que a sua melatonina melhora, a sua progesterona pode começar a melhorar também. E o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, automaticamente pode baixar. Então, são três coisas que estão intimamente ligadas e que muitas vezes não adianta tomar melatonina comprimido, não tem um remedinho para tirar o cortisol, para tirar o estresse. Você tem que mudar mesmo o seu Estilo de hábito, vida, né? o seu estilo de vida, né? Infelizmente, Exatamente. infelizmente, conforme a idade vai passando, os nossos hormônios tendem a diminuir, a gente vai diminuindo o nosso estoque
de óvulos, né? E a nossa ovulação fica prejudicada. Sempre que a gente fala em progesterona, a gente tem que lembrar que a gente só vai produzir a quantidade de progesterona que a gente tem que ter ali no nosso ciclo para todas essas funções que eu falei, se a gente ovular. Então, o ciclo, Perfeito. o objetivo de todo equilíbrio da mulher é fazer a mulher ovular, né? Porque se você ovula, quer dizer que antes da ovulação você teve uma quantidade de estrógeno bacana ali, e se você Uhum. ovulou, automaticamente o seu corpo vai produzir progesterona. Então, muitos desses desequilíbrios que a gente está falando da falta de progesterona também pode vir porque você não está ovulando direito, né? Então, a ovulação acontecer, tem vários cuidados, né, que a gente tem que ter. Então, às vezes a mulher tem uma dieta muito restrita, com muito pouco carboidrato, aquela coisa de precisa emagrecer a qualquer custo, e tem muita relação com o déficit de carboidrato, com a ineficiência da ovulação. Então, se você não ovulou, não vai produzir progesterona. O estresse que eu falei atrapalha aqui na ovulação. Não ovulou, não vai produzir progesterona. Dormiu pouco, dormiu mal, não produziu melatonina. Vai interferir aqui na ovulação. Não produziu progesterona. Se você tiver alguma outra questão hormonal essa, tem que investigar todo esse dança hormonal, né? Problema na tireoide, reserva ovariana baixa, alguma coisa na hipófise, que aí são outras investigações. Vai interferir aqui na ovulação. Não vai produzir progesterona. Então, é um complexo, né? Tem várias coisas para serem vistas. Mas Uhum. um ponto de base é controlar o estresse, o outro ponto de base, dormir bem, o outro ponto de base é tentar se não está restringindo muito carboidrato, e dos que a gente falou agora, né? E o outro ponto de base é atentar nesse período da TPM, né? No pós-ovulação, se vocês estão tendo tempo para vocês, né? Se cuidar. A Mi comentou agora há pouco da relação da medicina chinesa, né? Que é o hormônio Yang e a progesterona. Então, essa fase que a gente tem que se manter quente, que eu falei, é até uma dica, né, Mi, que a gente usa muito, é se manter aquecida, principalmente nessa fase. Então, aproveitar esse tempo para mim e fazer um escalda-pés. Pega aquela bolsinha de sementes ou de água quente, coloca no ventre ou coloca na lombar, se você for esse tipo de pessoa que tem muita Mais cólica friorenta, né? lombar, mais friorenta, porque essa ajuda para trazer esse yang para o corpo, esse aquecimento, pode te ajudar. Construindo esse yang, a gente constrói a, a progesterona também. Então, assim, Sim. é uma Óleo peça. essencial também, né? Tem o óleo vegetal de gergelim, eu sei que as seguidoras adoram, receitinhas, né? Mas claro, vocês têm que entender que é por isso que a gente está dando toda essa aula para vocês entenderem que não tem fórmula mágica, né? Não tem um alimento X que vai fazer minha progesterona melhorar. Tem hábitos que te ajudam, né? Igual a Tati falou, que vão te ajudar a estruturar essa progesterona. É um todo, não é só realmente a solução, vou tomar uma plantinha que vai resolver, né? Então, realmente é essa estrutura que é importante, mas o óleo vegetal de gergelim trabalha bastante o meridiano dos rins, que são fundamentais também para estruturar não só a progesterona, mas os demais hormônios também do corpo da mulher. Então, assim, o escalda-pés com algumas gotinhas de óleo essencial, por exemplo, vocês podem usar uma lavanda, que já vai ajudar vocês a dormirem melhor, um capim-limão também, isso se você fizer à noite. Durante o dia você pode fazer automassagem com óleo essencial de gengibre ou de erva doce, que são dois óleos que trabalham tanto o yang do baço quanto o yang do rim. Então, assim, vocês verem que a gente fala muito do yang, né? Então é o momento do ápice energético, que está ali realmente essa base, essa estrutura, o solo fértil. Então a gente vai deixar esse solo verdinho, né, bem fértil para poder receber tudo ali, para tudo germinar e crescer, né? Se esse solo tiver fraquinho, se você estiver se alimentando mal, se você não estiver ali tendo realmente uma rotina adequada, né, nós mulheres somos realmente muito influenciadas pelos nossos humores, pelas nossas emoções. Então, é muito importante a gente cuidar das nossas emoções. É isso que a gente quer trazer aqui para vocês. Além de você cuidar da sua alimentação, precisa ter estilo de vida saudável e cuidar
né, das tuas emoções, fazer terapia, buscar algum tipo de ajuda aí, porque tem o meridiano do coração, né, Tati, que vai, trabalha todo com essa dança ali, que vai, desemboca diretamente no nosso útero, que faz, então, essa concepção acontecer, ou não, se você não quer engravidar, mas você tem a relação com os projetos de vida, pensando que o óvulo é o evento do nosso corpo, se você não está ovulando, existe algo ali com a sua autoconfiança, né, na algo que você quer criar. Então, se você sente ali que está com baixa autoestima, olha bastante para isso e trabalhe bastante essa autoconfiança no que você está colocando no mundo, as suas sementes, para elas poderem germinarem nesse solo fértil, né? Então, esse útero, quando o útero está sobrecarregado com coisas, ele não dá espaço para você, né? Então, realmente é muito importante vocês observarem que vocês andam ocupando esse útero. Falo de, né? Às vezes está com informação de Deus, todo mundo menos tua, né? Tem muito essa questão de dessa questão que você está falando do problema nos óvulos, né, da ovulação, é, na relação da metafísica, né, que a gente às vezes também vai para esse lado, que é bem interessante, que mulheres, às vezes acontece isso em muitas mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, né, que acabam não ovulando, porque o Uhum. folículo ele vai arrastando ali, às vezes a ovulação é bem tardia, né, ela demora para acontecer, e tem aquele ciclo longo, às vezes a mulher não menstrua, então o seu folículo ele fica lá tentando romper, e às vezes não rompe, né? Você não ovula. Fazendo essa ponte, porque a Michelle falou, é bem isso, da gente. Às vezes a gente tem uma ideia, uma vontade, algo que a gente quer executar, falar, colocar nossa ideia, ou conversar com alguém. Isso é muito comum entre as pessoas, E né? aí pega aqui, né? A pessoa sempre acha que, não, imagina que eu posso alguma coisa, imagina, fulano é bem melhor que eu, a pessoa é bem melhor que eu. Quem sou eu na fila do pão, né? Então as pessoas, as Uhum. mulheres, elas se empurram. Eu vejo muito essa característica que a gente já teve também, né, em algumas épocas da vida, que o autoconhecimento a gente vai melhorando, né? E a gente vai se conhecendo. Mas toda vez que a Exato. gente se empurra e fala, não, eu não vou expor minha ideia, eu não vou. Imagina que eu vou dar uma sugestão, quem sou eu, né? Imagina que eu vou conseguir alguma coisa. Isso tem essa relação com os nossos óvulos também. Então, a metafísica da saúde já fez essa relação muito tempo lá atrás. As mulheres que têm criatividade reprimida, né? Você quer fazer uma coisa, sabe aquela coisa que você sempre quis fazer e você fala, ah, não, quando der tempo eu faço, você nunca fez. Essa criatividade reprimida vai reprimir algo no seu corpo. E é como se fosse a repressão daquele monte de cisto ali, fazendo a síndrome, né, dos ovários policísticos e cistos que nunca brotam, né? Então, as suas ideias nunca Uhum, que não brotam. rompem, né? E eu, É também é a transformar o yin no yang, né? Quando a gente ovula, né? Então é aquela transição de você colocar para fora o que você quer, né? E aí também de novo faltou aquela força, né? Você sente que você não teve apoio, às vezes não teve apoio na infância. Aí você vai cavocando, tem um monte de coisa ali para você olhar, olhando simplesmente para tua ovulação e para tua progesterona. Pronto, né? Olha só como uma coisa linka na outra, né? E muitas vezes faz todo sentido, né? muitas vezes faz muito sentido, porque assim, os exames da pessoa não fazem sentido. Então, assim, É, olhar um exato. exame e falar que tá tudo bem é a saúde hoje em dia, né? Olhar um exame e falar que você não tem nada, né? Você tá normal, relaxa. Relaxa que você melhora. Engravida, ou sei lá, acontece, né? Exatamente, é o que a gente mais escuta, né? Eu fui estudar tanto essas relações, porque não vem ao caso agora o que eu tive, mas depois em outra oportunidade. Mas eu escutei isso a minha vida inteira. Você não tem nada, seus exames estão tão normais, assim. E eu realmente, eu só melhorei quando eu fiz essa ponte que a gente está falando, né? No meu caso não eram os ovários, mas eu só melhorei quando eu tive aquelas atitudes relacionadas ao meu órgão. Então, ao que eu precisava fazer na minha vida, e aí aqueles sintomas melhoraram, assim, e eu demorei muito. É chocante, assim, porque a gente sempre acha que É. não, tem que estar no meu exame, né? Eu tenho que tomar alguma coisa, e às vezes é o modo como a gente conduz é, a vida. Uhum. Só fazendo uma ponte com o que eu falei antes, eu falei da temperatura, né, para vocês. Muitas vezes, o que acontece? Que para quem faz o gráfico da temperatura basal, resumido, a gente fica mais fria na primeira fase, depois que ovula a gente fica mais quente. Às vezes, essa transformação do yin e do yang, que a Michelle está falando, é a nossa transformação mesmo, do folículo, né? A hora que rompe, que o folículo libera o óvulo, a gente começa a ter o aumento do yang, que é o aumento da progesterona. Às vezes, isso acontece na mulher de forma ineficiente. Então, a mulher menstrua,
ela não vai desconfiar que ela não está ovulando, mas às vezes a ovulação não é satisfatória, né? A gente consegue ver bem isso na temperatura basal, depois a gente pode até falar desse tema em outra Sim. oportunidade. Mas aí, o que eu queria trazer para vocês? Essa transformação do Yin e do Yang é basicamente a suavização desse processo, é o seu folículo liberar o seu óvulo de uma forma eficaz. Então, olhe para essas coisas na sua vida que você não quer fazer. Quer dizer, que você quer fazer e não tem coragem. Isso. Na visão, fazendo uma ponte da nutrição aí, da medicina chinesa, uma coisa que contribui muito, né? Tem nutrientes super importantes para a gente fazer essa transição do Yin, do Yang, acontecer de forma correta e a gente ovular. Então, tem alguns nutrientes, assim, um bem básico, que é bem fácil de vocês consumirem, é a vitamina C. Hoje em dia, apesar de ser uma frutas disponíveis, né, as pessoas não comem, às vezes, tanto, porque as pessoas, às vezes, comem só mamão, banana, ou comem só banana. As pessoas não têm uma ingestão variada, né, de kiwi, laranja, mexerica, limão, acerola, aquela coisa bem de vó mesmo, né, de chupar uma laranja depois da refeição. As pessoas perderam um pouco esse hábito. E a vitamina Uhum. C é um nutriente que tem que estar presente ali para a gente poder ovular. Lembra que eu falei que tudo para a gente produzir progesterona, tudo é para a gente conseguir ovular. Então, se a gente tem uma depressão ou se toma muito desses suplementos também, que não são legais, efervescentes, porque é cheio de corante, é uma quantidade absurda de uma vez só, também não vai fazer o efeito que você quer. Se você não tem uma ingestão de vitamina C adequada, você pode ter uma ineficiência nessa ovulação. Consequentemente, você vai ter uma ineficiência da progesterona e vai colher todas as consequências que a gente falou. E Maravilha. o que eu acho super legal fazendo a ponte para a medicina chinesa é do sabor ácido, né? Porque a gente tem o fígado na medicina chinesa como um grande órgão que rege o fluxo de energia da mulher, né? Então, assim, todos os sintomas que eu falei para vocês, TPM, dor de cabeça, que eu falei lá da falta de progesterona, a gente faz muito essa relação da energia do fígado. E quando a gente vai ver, o fígado ele é responsável pelo livre fluxo de movimentos, né, no nosso corpo. Então, toda vez que a gente tem um movimento muito súbito, pode ser algum desequilíbrio no fígado. O que é um movimento súbito? É você estar assim, tranquila ali, de boa, de repente você fala, nossa, me subiu um negócio pra cabeça, me subiu uma raiva, tem um pelo fora do lugar, você já explodiu. Então é muito aquela sensação de pavio curto, de sintomas que vêm do nada, sabe? Que você não consegue controlar, uma raiva, uma ira, né? Uma vontade de socar alguém, isso é bem comum, principalmente no período da TPM. Então, quer dizer que esse fluxo de coisas não está harmônico no seu corpo, porque uma coisinha pequena não seria capaz de te desestruturar tanto se esse fluxo tivesse harmônico. Então, o Uhum. fluxo da ovulação não vai ser harmônico também. Às vezes, a ovulação acontece aos trancos e barrancos. Ou ela demora porque ela está emperrada, ou ela vem subitamente, às vezes vem antes do tempo, né? Então, o limão, eu falei tudo isso para falar do sabor ácido, né? E da vitamina C. Todas as frutas ricas em vitamina C, o limão, a laranja, a mexerica, os cítricos, além deles ter a vitamina C, o sabor ácido pela medicina chinesa, ele tonifica justamente o fígado. E aí, tonificando o fígado, esse fluxo de liberação, né, da ovulação pode ficar mais harmônico. Então, é super legal aí as fontes de vitamina C Espremer um no... limãozinho com água morna também pela manhã é uma boa, né, Tati? Principalmente na fase ovulatória, né? Exatamente. Então, assim, tem muitas coisas por trás, né? Muito se fala, né, da água com limão. Eu só tenho um ponto de atenção, às vezes o limão, se a pessoa tiver intestino muito, muito, muito preso, às vezes o limão pode piorar essa água com limão. Mas em outros casos, Legal. para manter essa suavização, é, é interessante. E o estresse, gente, é uma coisa que mais depleta a vitamina C bioquimicamente. Então, hoje em dia, a gente está muito estressada, Olha né? só. Tem que cuidar das emoções junto, não adianta, né? Tem que Tem olhar que para isso, olha só. a vitamina C ela é muito volátil. Não adianta fazer um exame e falar, ah, tá boa. Uma semana depois pode não estar. Então, assim, tem que verificar bem a ingestão, né? E para ter excesso de vitamina C, só se for aquelas pessoas. Eu já atendi pessoas assim, falar, ah, eu chupo 30 laranjas, eu adoro laranja. Aí não, né? Uhum. Uma fruta cítrica ali, duas no dia, já seria o suficiente. Então, é bom Legal. para. Como é importante essa questão do estresse, né?
E aí a prolactina também, né, Tati, que a gente tem muitas mulheres que não fazem ideia que a prolactina pode estar desalinhada ali, isso prejudica, né? E tem a ver com o meridiano do fígado, né? Do ti do fígado, né? É, nessa questão hormonal é bem importante dar uma olhada em todos os hormônios, porque a prolactina aumentada também é uma coisa bem comum clinicamente nas mulheres, ou porque tem um microadenoma na hipófise, ou por estresse. O estresse pode aumentar a sua prolactina, que é o hormônio que deveria ser aumentado quando a gente está amamentando, Uhum. e não na ausência de gravidez, né? E esse aumento de prolactina bloqueia aí o fígado e, infelizmente, faz a progesterona ficar ineficiente também. Então, tudo isso que a gente está falando, Perfeito. esses hábitos de base, né? Eles vão equilibrar o ciclo como um todo, né? A gente escuta muito em relação aos alimentos, os alimentos por fases, né? Então, assim, Uhum. eles ajudam, mas em relação à alimentação, vocês têm que ter assim a seguinte ideia. A primeira coisa que tem que estar boa em vocês é a digestão e o intestino. A gente já Perfeito, deixou, isso é a gente já deixou essencial. o nosso caderninho aqui, depois a gente vai fazer uma live só sobre fazendo essas pontes da digestão e do intestino com os hormônios femininos. De trabalhar bastante o baço, né? Que muitas estavam perguntando como que eu faço para harmonizar a energia do baço, que eu trago muito isso aqui, né? O baço, como você me lembrou isso, e aquilo ficou realmente reverberando em mim, que é fato, né? Tá antes do aparelho reprodutor, né? Então, intestino, estômago estão ali antes. Então, eles são a base para poder descer, né, toda o ciclo menstrual para funcionar bem, tem que ter uma parte digestiva muito bem estruturada. Então, assim, tem muitas mulheres que querem engravidar, mas estão com o colo irritável, com uma série de coisas ali na parte digestiva que precisa ser olhada, né? E tem essa absorção intestinal que você tinha me falado, né, Tati? Que é muito importante porque certos hormônios são absorvidos ali, né? A gente tem hoje em dia muita baixa de progesterona por um excesso de estrógeno. É muito comum hoje em dia nas mulheres. Isso tem várias causas, né? Plástico, depois isso seria outro, Os assim, absorventes, né? Enfim, é isso aí, né? muitas coisas que aumentam o estrógeno, a nossa alimentação, excesso de plástico, Desodorante. desodorante, consumo de leite e derivados. Só que se o seu intestino não estiver íntegro, você vai absorver resto de hormônio que deveria sair, né, pelas fezes. E esse resto de hormônio vai ocupar lugar no receptor do hormônio bom. E aí você vai ter um excesso de estrógeno no seu corpo. E isso, o ciclo, gente, ele é dividido em dois, 14 a 14. Tem que predominar estrógeno e progesterona. Se tá sobrando estrógeno, ele esmaga, né? Não tem espaço para o coitado da progesterona agir. Então, Uhum. provavelmente, se você tem esses sintomas que a gente está falando, você tem a baixa na progesterona. Pode ou não ter o excesso de estrógeno, né? Geralmente, quem tem muito estrógeno começa a ganhar muito peso, né? A mulher que fala, nossa, só cresce minha Uhum. coxa, só cresce minha bunda. Pode ser um sintoma Predominância estrogênica que chama, né? predominância estrogênica que chama. Pode ter aí essa relação com muito estrógeno. Dificuldade de Uhum. emagrecer e tudo mais. Geralmente são mulheres que têm essa tendência a ter a progesterona mais baixa, né? E eu acho que progesterona é maravilhosa a gente manter no lugar, porque é o hormônio que garante, né, que a nossa ovulação tá ok, e garante até esses sintomas Sim. emocionais, né? Tem muita depressão, Uhum. tem Sim. muita depressão, né? Que seria a mulher se sentiria muito melhor se tivesse esse aumento de progesterona. Então, assim, tudo que Uhum. a gente falou, assim, o estresse, o sono, essa questão de se aquecer nessa fase, de ter tempo para vocês, fazer o escaldapés, a dica do óleo de gergelim, né, Mi, que você falou, para passar mesmo. Isso, passar no corpo, fazer uma, né, passar, se você tem a pele mais seca, passar nas pernas, né, enfim, fazer todo esse ritual. Tem umas perguntas aqui, Tati, se queria falar mais alguma coisa ou podemos mandar ver nas perguntas? A gente está com 45 minutos de live. Eu queria, assim, só fechar o raciocínio da o que tem que fazer, né? Então, para melhorar. Esses hábitos de base que tem que fazer. A sua Uhum, alimentação precisa ser olhada como um todo. O primeiro passo é ver se está a digestão e o intestino está ok. Intestino muito solto. A mulher que tem intestino muito solto, que tem aquela urgência, que acorda, fala, meu Deus, eu acordo, morrendo de vontade no banheiro e piorou na menstruação, antes da menstruação, provavelmente tem uma deficiência desse yang aí,
tem que dar uma olhada para a progesterona. Então, depois que você corrigir as suas funções digestivas, né? Existem várias formas de corrigir, né? Aí é uma coisa bem individual, mas se vocês usarem essa base que a gente está falando, às vezes já pode melhorar muito, até de se aquecer depois da ovulação, não comer muitas coisas geladas no pós-ovulação, não comer muita coisa crua no pós-ovulação, né? Preferir os caldos mais quentinhos, se aquecer para ver se esse intestino melhora. Com a digestão acontecendo, você vai observar absorver melhor os nutrientes, reabsorver menos restos de hormônios, e tudo isso vai entrar aí no equilíbrio que tem que acontecer. O que eu acho que é bem seguro para indicar em live, assim, que às vezes tem coisas que não são seguras para todo mundo, né, Mi? Que a gente usa muito é o chá de erva doce nessa fase pós-ovulação. Então, o erva doce, ele ajuda tanto no meridiano que vai dar a vascularização ali do útero, vascularizar o embrião, e eu repetir, mesmo que você não queira engravidar, que não tem um embrião, seu útero precisa vascularizar para você ter sangue para você menstruar, né? Então, Perfeito. A gente precisa encher Exato. o pote para diminuir o pote. Exato. Você pode usar o chá de erva doce aí de 1 a 3 vezes por dia de forma segura. E atentar, a última coisa que eu vou falar é atentar ao fluxo menstrual, né? Então, assim, se você tem pouco fluxo, tem mulher que acha o máximo usar carefree e falar, eu nem menstruo. Você tem que ter um sangue descendo, assim, é saudável. Exato. É saudável ter um sangue. Então, se você tem só umas gotinhas, aquilo não é uma menstruação. Às vezes você não ovulou. Então, esse é um ponto de atenção. Ou o outro extremo também pode acontecer. A mulher que menstrua, assim, muito, assim, 7 dias, aquela menstruação de uma semana, que não para, que troca 7 vezes de absorvente por dia e tem um fluxo muito intenso por mais de uma semana, é um ponto de atenção para a falta de progesterona também. Quer dizer que esse seu yang está tão debilitado e o yang segura o sangue dentro dos vasos, né? Pela medicina chinesa. Exato, exato. Então, se você Tá descalibrado aí. Tá descalibrado, está muito sobrecarregada, o sangue não para dentro dos vasos. Seu corpo não consegue fazer, não consegue segurar isso, não consegue ter um equilíbrio. Então, tudo desmorona e você não consegue parar de menstruar. Isso acontece muito com quem tem endometriose, às vezes, que a mulher tem tanto estrógeno, tão pouca progesterona, que aí sangra de uma vez. Então, todos esses são pontos importantes. Atenção, né? Maravilhoso. Nossa, que aula, hein? Nossa, muito bom, muito bom. A gente falaria aqui uma semana disso, né? Exatamente. Hormônio é uma coisa, você vê, olha como a gente é cíclica, né? E a gente tem influência, é tudo que tem que levar em consideração. Então, por isso que a medicina chinesa, ela é tão rica que a gente consegue incluir muitas visões ali. Eles sempre falam, né, que não é uma coisa só, né? Então, é muito importante, não é só um número, a gente é influenciada sobre várias outras coisas, né? Então, legal. Aqui alguém perguntou aqui, a queda de progesterona é normal em qual fase do ciclo? Deixa eu ver, acho que fiz a mesma pergunta aí, mas essa falta de progesterona é normal em qual fase? Tá, então qual fase do ciclo é normal a progesterona cair? Quando a gente pede dosagem sanguínea, a progesterona, ela é baixa, e aí depois da ovulação ela tende a aumentar. Se estiver tudo ok, ela tem que ser mais alta no seu pós-ovulatório. Geralmente, para fazer esse balanço, a gente mede uma semana antes, mais ou menos, da mulher menstruar. Vai dar mais ou menos no 21º ou 23º dia do ciclo, se você tiver um ciclo de 28 dias. Se você tiver um ciclo mais curto, você mede antes. Uma semana antes de menstruar, a sua progesterona tem que estar alta, né? Tem que estar ali dividindo a referência em 3 partes, tem que estar próximo do terço superior. E o estrógeno tem que estar próximo do terço inferior. Isso indica que nessa fase do ciclo, antes de menstruar, se a progesterona está alta, o seu estrógeno está mais baixo, como tem que ser. Se medir nessa fase e a progesterona estiver baixa ou insuficiente, aí precisa dar uma atenção clínica para isso. Então, observar a temperatura, fazer o exame de sangue, são 2 caminhos aí para confirmar se a sua progesterona está baixa ou não. Tá. Está insuficiente ou não. Ó, alguém perguntou aqui, escape do período fértil é progesterona baixa? Escape menstrual no período fértil?
É, que é aquela, acho que é sangramento de ovulação, deve ser, né? Eu acredito. Então, pode ser uma ineficiência da progesterona, né, pela minha leitura, ou pode ser o sangramento de escape mesmo. Às vezes, a gente chama que a estagnação de energia do fígado, né, Mia? Não sei. Sim, sim, A mulher tá tão estagnada, né, tá tão irritadista, tá com o fígado tão estagnado, tudo que está muito estagnado, às vezes machuca, né, para liberar, e a mulher pode ter uhum, esse sim. sangramento aí, como se fosse uma ovulação que não fluiu bem, né? Tem uma relação Exato, e emocional para isso também, totalmente, né? né? A pessoa, a mulher que se cobra o tempo inteiro, né? Que é perfeccionista, exigente, então tem que olhar muitas vezes a raiva ali ficou. Mulheres que têm muito a questão com o fígado, que tem, né? Realmente são mulheres que foram muito reprimidas na sua criatividade, né? Então elas têm realmente um medo de colocar esse feminino no mundo, enfim, colocar o que elas têm de melhor aí para. Porque às vezes é normal pouquinho, né? Às vezes no rompimento tem mulher que é mais sensível, fala, ah, todo mês é uma gotinha ali, meio rosinha. Tem alguns relatos clínicos, mas assim, se tem um sangramento mesmo, um escape, um sangue mesmo, um vermelho, é, às vezes é o seu padrão, mas é legal observar, olhar para tudo para ver se não tá nenhum ponto aí faltando, né? Porque não é o momento do sangue escapar, né? É um sangue do seu Uhum, endométrio encher, né? Então, assim, exato. a gente tem que olhar muito para isso, né? Assim, às vezes a menstruação adianta, nessa pandemia, muita mulher, né, adiantou a menstruação ou parou de menstruar, fala, meu Deus, tô entrando na menopausa. Não, ela tava tão estressada que Ih, travou. Travou a Tati aqui. Ah, voltou. era a minha bateria avisando. Essas Ah, alterações são importantes de serem olhadas, né? Ai, Mi, lê aí pra mim. uhum. Eu tô longe da tela, não consigo ler, Mi. Ai, olha, aqui alguém escreveu. Ah, tá. Junção perfeita. Michelle e Tati. Ai, que linda. Ah, tá lá na Suécia. Que delícia. É, a Rê também, gratidão. Ah, que aula, esse conhecimento é tão maravilhoso que nunca tive médico que me explicasse isso. É verdade, né? Ver como a gente tem influência de tudo. Insulina tem relação com progesterona, Tati? A insulina, indiretamente, pode ter, porque a mulher que tem muito estrógeno tem que ver, existe uma. Ela pode ter uma resistência à insulina, né? Então, se tiver um sobrepeso aí associado, às vezes, se ela tiver com a insulina muito alta e isso coincidir ali com o excesso de estrógeno, automaticamente pode cair a progesterona, sim. Acontece muito em quem Uhum. tem ovário policístico. Não é uma relação Uhum. direta, mas pode acontecer sim. Tá. É, Alguém qual perguntou dos especialista? desodorantes. Ah, sim, A, para falar sobre desodorante, sim, sim. a E até Ká, alguém. E aqui quem pergunta também sobre a Rê pergunta quem pede os exames que a ginecologista não pediu. O endócrino também pede, né? ó, Mas vai muito profissional. Eu peço, muitos ginecologistas pedem, muitos clínicos gerais pedem, muitos ginecologistas também pedem. Mas existe assim, às vezes o que o médico avalia é a sua indicação clínica, né? Hoje em dia na medicina existem algumas regrinhas, né? Ah, então se você não tiver 35 anos e estiver tentando engravidar há mais de um ano e não tiver tido nenhum aborto, às vezes eles só vão te pedir quando aconteceu algo com você, né? É muito triste isso. E às vezes a gente pede como nutricionista, o paciente vai lá na guia do convênio, o médico fala que não precisa. É uma luta ainda no Brasil, mas é, é, procure um profissional que tenha essa visão mais integrativa para não quebrar a cabeça também, sabe? Porque o profissional, às vezes, pelo ego, ele não vai mudar a opinião dele, ele vai te dizer que não precisa. Tem muito interesse comercial e financeiro por trás da infertilidade, uhum, né? Infelizmente. E os desodorantes, cara, que perguntou do desodorante, não tem a ver com a progesterona especificamente, mas a questão dos desodorantes, quer dizer, indiretamente até tem, né? Porque os desodorantes que a gente usa hoje em dia tem muito alumínio, né? O alumínio é um metal exato. super tóxico para a mulher e a gente passa na axila todos os dias sem descanso, né? Ninguém fica sem desodorante. E o alumínio, ele pode ser um disruptor endócrino. O que é isso? Ele vai ligar no receptor do seu hormônio e impedir que os hormônios bons façam a sua função. Então, para a mulher, assim, é bem legal usar desodorante sem alumínio.
até para risco de câncer de mama, porque a axila está muito perto da mama, né? Então, Exatamente. Tem umas marcas agora no mercado, tem a da Bioessência, que até produz óleos essenciais, é, e é uma marca muito boa e eu tenho usado, nossa, funciona super bem. tem muitas. A Granado eu acho que fez uma época sem alumínio, a L'Occitane não tem alumínio, mas tem É várias marcas verdade. legais. Se vocês colocarem desodorantes em alumínio, tem aquela pedra de alumínio também, que é super legal, aquela pedra que você molha e Sim, passa, verdade, dura, verdade. dura um ano. Eu me adaptei com a pedra, né? Eu recomendo que todo mundo teste, porque às vezes desodorante sem alumínio faz a gente suar mais. Então tem que ver aí Exato. qual que se adapta a vocês. Mas desodorante sem Uhum. alumínio é uma coisa assim, tchau. Deveria ser tirado da vida. É só ler o rótulo e ver se tem alumínio. Exato, exato. Começar a olhar rótulo, começar a mudar, né? Principalmente É, absorvente também é uma coisa super importante vocês começarem a migrar para os de pano ou então para o copo, enfim, mas né, é muito importante agora vocês terem uma outra consciência. Eu vejo que a nossa geração cresceu realmente sendo estimulada aí por vários contaminantes, né? Alimentos que não são orgânicos, né? As coisas embaladas, enfim, ultraprocessadas. E aí agora, a nossa geração até, né, a gente está nesse papel, né? A gente está trabalhando com muitas coisas ali, de a gente se alimentar de forma mais, descascando mais, né, da gente preparando mais nossos alimentos, cuidando das nossas emoções, porque realmente é um fator muito importante, né, Tati? eu vejo que foi um pró, né? Uma coisa a favor, esse excesso de desequilíbrio das pessoas. Porque eu acho que as pessoas começaram a olhar para essas coisas que antes não olhavam, né? Pela facilidade dos medicamentos, de tanto sintoma, né? Então, assim, as pessoas estão cansadas. Tem gente que está cansada de ter aborto, tem gente que está cansada de tentar engravidar e não conseguir, tem gente que está cansada de ter problema intestinal, tem gente que... E aí isso vai esgotando o emocional, né? Então, assim, o Exato. que eu vejo em muitas pessoas, assim, a pessoa não aguenta mais. Ela fala, não, eu já fiz tudo, eu já fui em todas as pessoas, eu não sei mais o que eu fazer. A pessoa não tem nem energia para investir nela mesma, às vezes, né? E esse excesso de sintomas nos coloca contra a parede e fala, bom, vamos lá, agora eu vou tentar realmente coisas que eu nunca fiz. Porque a gente procura soluções, assim, eu vou lá, ela mandou comer isso, ela mandou ter esse suplemento, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E essa coisa, gente, é muito nossa parte. De dormir, de controlar estresse, de olhar para dentro e falar, não, realmente. A Michelle fala muito dessa questão com o masculino, né? Com a progesterona, que eu Uhum. acho super interessante. Assim, eu nunca tinha ouvido falar alguém como é que é a relação com meu pai, como é que foi a relação com os homens da minha família. Eu tenho problema com meu pai, eu não tenho. Então, assim, olha quanta coisa, né, que a gente precisa olhar, né, Mi, pra... Uhum, exatamente, é um olhar, é só a pontinha do iceberg esse sintoma, né? Tem uma série de coisas por baixo que muitas vezes não é fácil olhar, mas precisa ser visto. Então, assim, para todas as mulheres aqui, eu tô com a progesterona baixa, eu vou ter uma oportunidade para autoconhecimento. Não estou conseguindo engravidar, o que que isso quer dizer? O que que esse não quer te mostrar? Então, esse não é a ponta. Então, começa a mergulhar. Eu não estou conseguindo ter sucesso no meu trabalho, minha abundância e prosperidade não estão chegando. Tudo isso a gente pode olhar a partir do nosso ciclo, e isso tem muito a ver com esse feminino que foi abafado por tanto tempo, que agora a gente está tendo a oportunidade de falar sobre menstruação, sobre sangue aqui numa live, né? Então isso é muito, muito especial. E a Tati travou de novo. E a gente está com 2 minutos, meninas. Se vocês tiverem qualquer coisa para perguntar para mim, Ah, voltou. Voltou. Voltou, eu não sei. Acho que entrou uma ligação aqui no meio da live, menina. Eu não Ah, sei. gente. Eu não sei se foi aqui ou aí que travou. Mas é Não, bem interessante. foi aí que travou. Nossa, É. a gente pode fazer uma progesterona parte 2 porque tem várias coisas que eu anotei aqui e não deu tempo de falar. A gente pode falar. Gente, mandem sugestões de lives que vocês gostariam, né? Podem mandar no direct da Tati ou no meu, que a gente agora vai ter uma série de conversas, bate-papos. Como eu e a Tati, a gente percebe como é importante a união do emocional com a parte digestiva, a parte nutricional que ela domina e a minha parte emocional que eu domino. Então, nós duas juntas, a gente está fazendo esse mix maravilhoso aí que tem muito a contribuir. Então, escrevam pra gente o que vocês gostariam de saber. Eu tenho só mais 40 segundos, Tati. Olha, queria te É agradecer isso. mais uma Obrigada. vez pela tua presença. Se Obrigada. tiver mais alguma coisa para contribuir aqui. Mandem sugestões de temas e eu acho que fica esse o recado base, né? Para progesterona, se atentem à exposição de luz. Uma coisa que vocês podem começar hoje já, não ficar com a luz muito na cara, né? À noite.
Todo mundo faz isso. Duvido que tem alguém que chega a 6 horas da manhã. Pegar na orelha. Eu sei que tem muitas que ficam ali 10 horas da noite ali, né? Então assim, é voltar pro simples, gente. Nem que for, põe uma velhinha no quarto, que delícia, e fala, gente, eu vou ficar no escuro. Vou controlar o meu estresse. O que é que mais me estressa? Vou tentar eliminar isso da minha vida. É difícil meditar? É difícil, mas eu vou sem vontade mesmo. Vai acabar, vai acabar.